Parte 5 de todos os sintomas que eu tive que culminaram nos meus diagnósticos. Gente, coisas muito básicas que me fizeram chegar à conclusão, juntamente com a minha psicóloga, que naquela época eu já tinha voltado a fazer terapia, que eu realmente tinha um transtorno alimentar. Primeiro, eu colocava o alimento na boca e eu cuspia pra não ter que engolir, ingerir caloria, entendeu? Então eu só sentia o sabor. Eu já tinha intolerância à lactose nessa época e meu intestino era muito irritável. Meu estômago também era irritável. Eu tinha gastrite, esofagite, refluxo. E eu lembro que quando eu consumia alguma coisa que me dava muito peso na consciência por ter comido, eu não precisava, né, enfiar o dedo na garganta pra vomitar. Não precisava disso. Eu já ficava com tanto peso na consciência que eu sozinha vomitava. E outro ponto também é que eu ficava muito tempo sem comer. Gente, eu moro em Goiás, um calor de 35 graus, e eu sentindo frio, as pontas dos meus dedos, minha mão muito gelada, porque eu ficava muito tempo sem comer. E eu acreditava que estava tudo bem. Esses foram só alguns sintomas, então se você se identifica com isso, por favor, procure ajuda. Tive alta do meu transtorno alimentar e da distorção de imagem em 2024, graças a Deus. Com a terapia, obviamente, e me tratando em mim mesma, mantendo a minha fé também. Em 2023 eu fui internada, né, aliás, falando melhor. Eu fui internada, eu tava com sangramento intestinal, eu não tava conseguindo sentar nem andar direito porque eu estava sentindo muitas dores, eu tava vomitando bastante, o intestino totalmente desregulado, eu dei entrada no pronto-socorro porque eu não tava dando conta de ficar em pé, gente. Eu tinha feito uma colonoscopia e eu tava com úlceras no meu intestino, e como eu tava tendo sangramento, eu precisei ser internada naquela mesma hora. E foi nesse meio tempo que eu fiz essa colonoscopia, que eu fui internada, fiz tomografia, fiz um monte de exame que eu descobri a doença de Crohn. Só que, né, eu descobri ela já tava numa fase bem avançada. Se eu tivesse descoberto ela antes, seria mais fácil o tratamento. Por isso que eu acho que eu já tava com doença de Crohn lá em 2020, só que eu não sabia. E por último, meu último diagnóstico, gente, que eu não falei até agora, mas é que minha psicóloga começou a reparar alguns sintomas em mim que ela considerou a possibilidade de autismo. Ela me encaminhou para minha psiquiatra os sintomas. Eu falei com a minha psiquiatra me recomendou uma avaliação neuropsicológica. Eu fiz e realmente eu sou autista. Para completar foi isso. Não vou falar a respeito dos meus sintomas, porque eu sei que algumas pessoas vão se identificar e já vão sair dando diagnóstico por aí, carteirada de diagnóstico, coisa que ainda não receberam. Ah, tenho 30 segundos pra falar. Sobre aqueles delírios que eu tinha, aquelas alucinações que eu tinha na infância, aquelas psicoses. A minha psicóloga considerou todas como sendo do borderline, basicamente. Ela me encaminhou um artigo que falava das semelhanças entre borderline e esquizofrenia, e ela considerava que essas psicoses eram a respeito do borderline na infância.